Seja bem-vindo ao nosso jornal. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória do coronavírus, desde o seu surgimento lá na China, o avanço de casos, a ida para os Estados Unidos, Europa, a chegada ao Brasil e a situação nos dias atuais. Bom, a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi informada sobre o SARS-CoV-2, ele ainda não tinha um nome definido. Em 9 de janeiro, a organização informou por meio de um tweet que haviam grandes casos de pessoas com pneumonia em uma cidade da China. Em janeiro, a OMS já havia informado todos os países que precisariam se preparar para uma possível testagem de casos suspeitos. O número de casos passou a ter uma rápida elevação a partir da segunda quinzena de fevereiro. O primeiro caso registrado nos Estados Unidos foi em janeiro, porém, somente em março o país começou a adotar medidas drásticas para conter a disseminação do vírus. A origem do vírus ainda é desconhecida. Muitos pesquisadores estão trabalhando na sua árvore genealógica para descobrir de onde que ele veio. O coronavírus pertence a uma família de vírus que podem circular entre humanos e outros animais, como gatos, camelos e morcegos. Porém, os pesquisadores chineses já informaram que os casos vieram de um grande mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, na China. E ainda existem controvérsias. Segundo o pesquisador Luc Montagnier, que foi Prêmio Nobel de Medicina de 2008 por descobrir o HIV, ele diz que o coronavírus provavelmente foi criado em laboratório. Com o passar do tempo, o vírus foi se espalhando. Como eu disse, chegou aos Estados Unidos, posteriormente a outros países, como por exemplo a Europa, onde está a nossa repórter Linda Gabriela com mais informações. Boa noite, Kaique. Boa noite a todos. Bom, referente ao mês de março, a partir do dia 11 de março de 2020, a Covid-19 ela foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. O termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença, e não à sua gravidade. A primeira a declarar o confinamento nacional foi a Itália, o país europeu até então mais atingido pela Covid-19. Ele restringiu a circulação de seus habitantes e fechou comércios em 10 de março. A partir de então, os outros países, Suíça, Itália, França, Áustria, Bélgica, país após país, anunciaram medidas importantes de isolamento. Em 17 de março, a Europa decidiu fechar as fronteiras do espaço Schengen para a entrada de estrangeiros. A Europa colocou sua população em confinamento em ao menos 30 de seus 44 países, somente no mês de março. O velho continente, com seus 740 milhões de habitantes, em março identificou cerca de 1,1 milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus, 45% do total de casos confirmados em todo o mundo. Aos poucos, alguns países europeus começaram a planejar o fim do confinamento para sua população e fecharam as regras de isolamento. A concentração de dióxido de nitrogênio no ar das grandes cidades europeias caiu pela metade entre 30 de março e 13 de abril. Em abril, apesar da gravidade da situação, alguns países começaram a ver alguma melhora no horizonte. A Espanha registrou 410 mortes nas últimas 24 horas, o menor número em cerca de um mês. Oi, Linda, boa noite. Então, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou no dia 26 de fevereiro o primeiro caso do novo coronavírus em São Paulo. Um homem de 61 anos que esteve na Itália de 9 a 21 de fevereiro, mais especificamente na região da Lombardia, um dos epicentros da crise naquele país. Desde então, a infecção se alastrou por todos os países, por meio de um tipo de transmissão chamada de comunitária, que não permite se saber onde exatamente se contraiu o vírus. Apesar da doença ter se espalhado por todo o país, São Paulo e Rio de Janeiro lideram o número de infecções e também o número de mortes. Em 16 de maio, com 233.142 casos, o Brasil ultrapassou a Itália em número de confirmações da Covid-19. O Brasil ultrapassou no dia 25 de maio os Estados Unidos em número de mortes diárias por Covid-19. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o país registrou 807 novos óbitos e já os Estados Unidos registraram 620 óbitos nas últimas 24 horas.
o Brasil é o segundo país com mais casos de coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. E é o quarto com mais mortes, atrás dos Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Em 2 de junho, o Ministério da Saúde confirmou 560.737 casos e 31.417 mortes. Além disso, 253.570 pessoas haviam se curado da doença. Mundialmente já são 6.194.533 casos confirmados e 376.320 mortes. A Eslovênia anunciou o fim da pandemia de Covid-19 em seu território no dia 14 de maio e reabriu suas fronteiras. Algumas medidas preventivas continuam em vigor no país da Europa Central, para evitar a volta de possíveis contaminações. A Basílica de São Pedro, em Roma, abriu suas portas ao público na manhã do dia 18 de maio, símbolo do retorno a uma relativa normalidade na Itália, onde o desconfinamento se acelera com a retomada das missas e a reabertura tímida de lojas e cafés. A Prefeitura de Taubaté publicou no dia 29 de maio o decreto de flexibilização da quarentena no município. O documento estipula regras para os comércios que passam a poder funcionar a partir do dia 1º de junho. Tá certo, linda, Bianca, muito obrigado pelas informações. E esse foi um giro que a gente fez com todas as informações de coronavírus até os dias de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês e boa noite.